Vamos lá, então. Gravando. Então, tá, vamos lá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula. Então, hoje vamos falar sobre amplificadores integradores, né? Só que aí no final da última aula, né? No final da última aula, nós faltou esse exercício aqui, né? Que ficou, que a gente não chegou a terminar, né? Conseguiu fazer ele? Não, não fiz. Não chegou a fazer. Então vamos fazer ele rapidinho aqui, que é o que faltou da última aula. E esse exercício também tem vários desse tipo aqui na lista, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Dimensiona o circuito diferenciador, né? De forma que a amplitude do sinal de saída seja a mesma da entrada, ou seja, 5 volts, na frequência de 1 kHz. Tá? Limitar o ganho de tensão no máximo em 40 dB. Então, para uma frequência 20 vezes acima da frequência do sinal. Tá? Fazer o diagrama de Bode do ganho. Então vamos lá. Então, supondo que a gente vai começar esse exercício do zero, né? Nós teríamos que chegar, então, também na equação do ganho, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar e fazer a análise completinha dele, tá? Vamos pegar e vamos fazer o curto-circuito virtual aqui. Então, nós teremos aqui um circuitinho assim, R1 aqui, capacitância, e aqui é V1, né? Aqui vai ser o curto-circuito virtual, né? Com o terra. E aqui vai ser o nosso resistor RF, tá? E aqui o VO, ok? Então, o que nós temos? Nós temos essa resistência aqui, ó, que vai ser simplesmente R1, e vai ficar em série com a impedância desse capacitor aqui, que é 1 sobre SC. Tá? Então, isso aqui vai formar aquele nosso Z1, né? E esse cara aqui vai formar o nosso Z2, que é o próprio RF. Tá? Então, se a gente lembrar, a gente pode fazer o curto-circuito virtual aqui, pegar a diferença de tensão e isolar os dois, né? Mas se a gente vê, a gente já está acostumado a fazer isso, né? A gente sabe que VO sobre o VI aqui, só que agora em S, né? No domínio de Laplace, né? Nós vimos que isso aqui é menos Z2 sobre Z1, tá? Então, Z2 para nós é RF, né? E aqui para nós na entrada aqui é R1 mais 1 sobre SC, tá? Que a gente vai multiplicar por SC em cima e embaixo, né? E daí nós vamos ter, isso aqui é o nosso ganho de tensão, né? Então, o nosso ganho de tensão AV vai dar, multiplicar aquilo ali, vai dar S vezes RF vezes C, dividido por R1 vezes C vezes S mais 1. Tá? Então, essa aí é a nossa equação no nosso ganho. Tá? Beleza. Então, o que mais que está sendo perguntado? Nós temos que na frequência de 1 kHz, esse cara aí tem que ter um ganho de igual a 1. Tá? Então, ele tem que ter um ganho igual a 1 na frequência de 1 kHz. Então, se a gente pegar esse ganho aqui, pessoal, na verdade, o ganho ele é a função de J ômega, né? Então, o AV aqui nesse caso aqui está em S ainda, né? Se a gente for analisar para um sistema senoidal, né, que é o caso, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, para regime, né, regime permanente, senoidal, que acontece? Acontece que o S ele vira J ômega, tá? Então nós vamos substituir nesse cara aqui, ó, né? Então o nosso ganho ele vai ficar igual a J ômega, tá? E daí esse cara aqui, ó, nós vamos trocar tudo por J ômega, vai ficar J ômega de RF vezes C, e aqui vai ficar R1 vezes C vezes J ômega mais 1, tá? Tem um sinal de negativo aqui na frente que nós esquecemos, tá? Então vai ficar isso aqui, ok? Beleza? Então, essa aqui é a equação do ganho. Então, quando o ômega for igual a frequência, né, for de... qual que é a frequência ainda? Acho que é 1 kHz, né? Frequência de 1 kHz, nós queremos que a amplitude da tensão de saída seja igual à da entrada, tá? Então, ela vai ter que ter um ganho unitário, ok? Tem que ter um ganho unitário. Então, aqui a gente pode fazer da maneira exata e da maneira aproximada, tá?
Poderíamos fazer, eu vou fazer de uma maneira aproximada aqui, que eu acho que fica mais fácil, tá? Porque daí a gente já consegue tirar algumas relações aqui. Pode igualar 1? A gente vai pegar, na verdade, né, o módulo desse cara aqui, né, de J ômega, disso aqui, ó. A gente vai pegar o módulo disso aqui, tem que ser igual a 1. Tá? Então vai ficar o módulo de menos J RF vezes C sobre R1CJ ômega mais 1. Isso aqui tem que ser igual a 1 quando? Quando o F for igual a 1 kHz, né? Porque senão ele vira mais uma variável ali, né? Tá? Então, primeiro, vamos pegar e fazer o módulo desse cara aqui, tá? Então, vou fazer o módulo antes de substituir a frequência aqui, porque daí a gente já pode usar depois para fazer o bode, tá? Daí já está pronto. Então, vai ser o módulo desse AV aqui, módulo desse cara aqui. DJ ômega, tá? Módulo. Então, o módulo disso aqui, ó, vai ficar o módulo da parte de cima e da parte de baixo. Então, na parte de cima é um número imaginário, tá? Puro, a parte de cima. Então, é simplesmente a magnitude dele, que é simplesmente RF vezes C. E embaixo nós temos um número complexo que tem parte real imaginária. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada da parte real, né, que é 1 ao quadrado, mais a parte imaginária, que daí sem o J, né? Então, aqui vai ficar R1 vezes C vezes ômega, tá? Ao quadrado, ok? Então, esse aqui é o módulo. Depois a gente vai precisar, depois de fazer o diagrama de Bode, né? Beleza? Então, daqui nós podemos substituir, tá? Então, ali o módulo de J é menos J é 1? Isso, o módulo podemos colocar aqui. Módulo de J igual a 1, né? Porque isso aqui é um círculo unitário, né? Onde o J, no caso aqui, era menos J, né? Então, menos J, isso aqui era para ser um círculo. Eita, tá, aqui é o meio. Vamos fazer daqui para cá, que é mais fácil. Tá? Isso que eu tenho a ferramenta de círculo ali, eu nunca uso. Então, aqui é menos J. Então, isso aqui tem uma amplitude de 1, tá? Então, aqui é J e aqui é menos 1. Então, o que é o módulo? O módulo é o comprimento em relação ao centro, né? Então, menos J tem comprimento de 1, tá? Porque o que é um módulo? É pegar e elevar ao quadrado e depois tirar a raiz, né? Então, o J é a mesma coisa que fazer módulo disso aqui, né? Né? Então, isso aqui vai ficar menos 1, daí a gente tem que elevar ao quadrado e depois tirar a raiz, né? Então, a gente vai elevar ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1, né? Vai ter que dar um... na verdade dá J, né? No final das contas, não adianta fazer por aqui, porque daí esse cara aqui elevado ao quadrado vai dar menos 1, vai dar raiz de menos 1 de novo, né? Tá? Mas a amplitude desse cara aqui é... Tá. Ok? Então, tá. Então, esse aqui é o módulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar isso aqui, ó, na frequência que a gente está analisando, então, o módulo do ganho aqui, DJ 2π vezes 1000, né? Que é em 1 kHz. Isso aqui tem que dar 1, né? Então, isso aqui vai dar F vezes C sobre... Isso aqui vai dar 1 mais... 1 vezes C vezes 2π vezes 1000. Isso aqui é o quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Beleza. Ficou meio feio esse negócio aqui. Lá. Beleza. Então temos essa equação aí. Ela tem, na verdade, tem 13 incógnitas, né? 13 incógnitas e uma igual, e 13 incógnitas e uma equação, tá? Então só daqui a gente não consegue tirar todas as equações. Além disso, tem a questão do ganho, né? A questão do ganho lá que nós temos que olhar. Que lá diz o seguinte, ó. Essa mesma equação, ó, então ela tem duas condições de ganho. A primeira delas é o seguinte, ó, limitar o ganho de tensão de no máximo 40 dB para uma frequência 20 vezes acima da frequência do sinal, tá? E a outra é que em 1 kHz ele tem que ter um ganho unitário, tá? Então nós temos essa equação aqui,
tá? Temos essa equação aqui, que é para o ganho unitário, tá? E temos outra equação que o ganho tem que ser 40 dB, tá? Então, deixa eu ver, então, essa aqui vai dar uma condição, tá? Então, essa aqui é a condição para ganho unitário, tá? E vamos fazer agora a condição para 40 dB, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, nós podemos pegar e fazer o seguinte, vamos pegar esse 40 dB, tá? Nós sabemos que esse ganho em dB, ele é 40, tá? 40 dB. Isso aqui em qual frequência? Então, tem uma frequência aqui de 40 dB, vamos chamar assim F40 dB, tá? F40 dB, que frequência é essa? Como esse circuito aqui ele é um diferenciador, o que acontece? O ganho sobe, né? O ganho sempre aumentando. E daí, numa frequência 20 vezes acima desse 1 kHz, eu quero que o ganho seja limitado em 40 dB, tá? Porque lá no diagrama de Bode, tá? Vocês vão, quando a gente fazer ali, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, aqui ele está um derivador, né? Quando o ganho está aumentando, ele é um derivador. E daí, lá no final, o ganho para de subir, tá? Então, esse cara aqui é o nosso ganho, o ADB máximo. Se vocês olharem lá na aula, vocês vão ver, tá? Então, esse aqui é o gráfico do módulo do ganho, tá? E aqui nesse caso aqui, vai ser log de ômega, né? E daí eu quero saber esse cara aqui. E aqui tem uma frequência onde ele começa a deixar de ser um derivador, tá? Então, essa frequência aqui eu quero que seja 20 vezes acima. Então, é 20 vezes aquele cara lá, vai ser a frequência de 20 kHz. Tá? 20 kHz, ok? Então, a gente pegar aquela equação lá, aquela equação ali de baixo que nós vimos, né, que é o módulo do ganho, dj ômega, tá? Isso aqui era, agora não vou lembrar da cabeça, mas se não me engano é RF vezes a capacitância. Isso aqui, ó, 1 mais R1 vezes C vezes ômega. Quase certeza que é isso, vamos olhar lá. R1, RFC, tá, isso aí. Tá. Isso aqui, ó, tem que dar 40 dB, tá? Só que a equação não está em dB, então nós temos que pegar esse dB aqui e tirar ele do dB, tá? Então, como é que a gente faz? A gente sabe que 20 log do ganho, tá? Nesse caso aqui é igual a 40 dB, tá? 40 dB. Então, nós temos que achar esse ganho aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse 20 e passar para o outro lado, isso aqui vai dar log, tá? Log DAV, tá? Vai passar para o outro lado, vai ficar 40 sobre 20. Vai cortar tudo isso aqui, vai dar 2, e nós vamos elevar esse número aqui na 10, tá? Então, vai cortar esse 10 com esse log, então vai dar AV, vai ser igual a 10 elevado na 2. Então, é 10 vezes 10 que vai dar 100, tá? Então, esse ganho aqui tem que ser igual a 100, tá? Beleza? Então, temos agora duas equações, mas ainda temos 3 incógnitas, tá? Temos duas equações, 3 incógnitas. Não tem outra equação aqui, tá? É só com essas duas equações. Temos que chutar uma e escolher as outras duas, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer que... então, olha o que acontece aqui, ó. 1 kHz vai estar por aqui, ó, tá? 1K vai estar por aqui, ok? E onde é que vai estar os nossos 20K? Nossos 20K vai estar por aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, ó, ele é um derivador puro, tá? Aqui ele é um derivador puro. E aqui ele é praticamente o inversor. Lembram, né, que é o que acontece lá no circuito quando a frequência fica muito alta. Quando a frequência é muito alta, a impedância do capacitor aqui é muito baixa. Então, ele vira um curto-circuito, tá? 20 kHz, a impedância do capacitor aqui vai ser bem pequena. Então, ele vira um curto. Então, o ganho vira só o ganho do inversor, né? E para baixas frequências, né? 1 kHz para nós é baixa frequência, o capacitor é muito maior que esse resistor R1, tá? Então, vai virar um integrador, um derivador puro,
tá? Um diferenciador puro. Então, o que nós vamos fazer? Nessa equação aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, nós vamos considerar que, lembra lá, a gente fazia o seguinte, que a frequência, nesse caso aqui, ó, ela era muito menor que o RC, tá? Então, a gente vai dizer o seguinte, que nessa condição aqui, ó, tá? O R1, na verdade, tudo isso aqui, ó, R1 vezes C, ele é muito menor do que 2π vezes 1000, tá? 2π vezes 1000. E logo, isso aqui, ó, como esse cara aqui é muito menor, eu estou fazendo um produto dos dois, isso aqui vai dar, tipo, isso aqui vai dar aproximadamente zero, ok? Então, essa nossa restrição aqui, ó, ela vai virar o quê? Ela vai virar que RF vezes C tem que ser igual a 1, tá? Então, essa aqui vai ser a simplificação que nós vamos ter aqui, tá? Através da simplificação, tá? Então, isso aqui, como é que a gente chegou nisso? Considerando. Isso aqui vocês podem fazer nos exercícios lá também, tá? Considerando que ômega é muito menor do que R1 vezes C, tá? Daí a gente chega nisso aqui, ok? Considerando que o ômega é muito menor que o RC, tá? Deixa eu ver, é isso? Isso, é. Ou é o contrário, agora não me lembro. É isso aqui. Mas é essa restrição aqui. Tá certo, tá certo. Tá certo, a frequência é baixa, né? A frequência é baixa, né? E R1 vezes C é 1. Porque a frequência está aqui, a gente nem precisaria ter substituído, já que ia fazer, porque o ômega daí some dessa relação aqui, tá? Beleza. Tá, então saiu essa restrição aqui, tá? Daí aqui nós vamos fazer o contrário, né? Como esse ômega aqui, ó, tá? O ômega aqui, vamos colocar assim, considerando agora ômega muito maior do que R1 vezes C, tá? Então, quando a gente faz isso, esse ômega aqui, ele fica grande, tá? Fica bem grande. E daí, o que vai acontecer? Esse módulo aqui vai dj ômega, né? Professor, ali eu Oi? quero 20, em 20 kHz, ali a outra é 1, né? É por isso. Como? É porque Lá o em em dB é 20, né? Aí e o ganho em dB aqui é 40 dB, né? 40 dB. Tá, daí isso tá em dB, mas aqui tá fora, não tá em dB, tá? 40 dB é a mesma coisa que um ganho de 100, tá? 40 dB é a escala diferente, tá? É o mesmo ganho, tá? 40 dB e 100 é a mesma coisa. Só que aqui está em decibéis e aqui está em ganho volt por volt, né? Tá? Só que a unidade desse cara aqui é volt por volt, né? E esse cara aqui é log de volt, tá? Assim. E daí a frequência alta faz o C ficar um curto. Isso, você ficar um curto, tá? Então, como esse ômega aqui vai ser grande, esse número aqui vai ficar muito maior do que 1, tá? Então, isso aqui é muito maior do que o 1 aqui. Vamos apagar aqui. Tá, então isso aqui fica. Isso aqui. Tá? Muito maior do que 1, tá? Então, isso aqui, tudo é muito maior que 1. Então, eu posso tirar esse 1 daqui, tá? Então, vai ficar aquele termo lá que vai ficar RF vezes C. E aqui embaixo, a raiz quadrada de R1 vezes C. Isso aqui é uma aproximação agora, né? Não é mais igual, tá? É uma aproximação. Ômega ao quadrado. Então, nós vamos cortar esse quadrado com esse cara aqui, né? Vai ficar RF vezes C, tá? E aqui vai ficar R1 vezes C vezes ômega, tá? Então, aqui é isso. Eu acho que tinha um ômega em cima, né? Eu acho que nós esquecemos de trazer esse ômega lá debaixo também. Aqui nós esquecemos, né? Um ômega, né? Aqui tinha um S, né? Nós esquecemos. RF vezes C, tá? E aqui esquecemos feio isso aqui.
RF vezes C. Aqui vai aparecer um ômega e aqui vai aparecer um ômega, tá? E daí aqui, ó, nesse ganho, aqui, ó, vezes ômega, igual a 1, tá? Tem que tomar cuidado disso aqui. E aqui também, ó, E por acontece, causa né? é lá o, Isso, ó, para do poder ruído, cortar né? com esse, para poder cortar com esse ômega aqui, ó, tá? Então, o módulo, o ganho em altas frequências, né? Se é um ganho em altas frequências, porque o ômega é grande, tá? Então, isso aqui vai ficar RF sobre R1, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a 100, tá? Então, nós temos que ter um resistor RF que seja, ou melhor, nós temos que ter um R1 que seja 100 vezes menor do que o RF, tá? Então, o ideal seria colocar assim, ó, R1 igual a RF sobre 100, tá? Essa aqui é o cálculo, tá? O R1 tem que ser um R pequenininho, tá? Bem pequeno. Então, o que que a gente faria daqui, ó? A gente poderia colocar um capacitor aqui, ó, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um capacitor que a gente vai escolher, tá? E daí vamos calcular o RF, tá? Porque o capacitor, porque geralmente o capacitor é mais difícil de encontrar valores diferentes. Então a gente coloca aqui, por exemplo, vamos testar, vamos ver se vai dar um número bom aqui. Vamos testar com 1 nano, tá? Vou até deixar um espaço aqui se eu precisar botar um zero já, tá? 1 nano. Então aqui vai dar um resistor que vai ser 1 sobre, vai passar, esse cara vai ser capacitância vezes ômega, né? Então esse cara aqui é 1 sobre 1 nano vezes o ômega, que é 2π vezes 1000, né? Porque isso aqui é considerando no ganho unitário, tá? Então tem que ser 1000. Então vamos ver quanto é que vai dar esse cara aí. Então isso aqui é 1 dividido por 1 nano vezes 2 vezes π vezes 1000. Então esse cara aqui deu 159, aproximadamente quase 160, tá? Eita. Vamos colocar aí 159,1, 159,1K, aproximadamente 160, tá? Ok? Ok, calculamos esse cara aqui, que esse aqui é só, esse é o RF, né? Esse é o RF, tá? E daí quanto que vai ser o nosso R1, tá? Daí daqui a gente vai tirar aqui, esse cara aqui é dividido por 100, então vai dar 159K dividido por 100, né? Tira 2, vai dar um ponto, ali 1,59K. Tá? Então, esse aqui é o valor do nosso R1, tá? Beleza? Então, é mais ou menos assim que faz. Tem que fazer essas aproximações aqui, senão fica muito complicado de fazer a análise, né? É muito complicado. Podemos aqui fazer, acho que dá tempo de fazer rapidinho aqui uma simulação, tá? E sim. Fazer bem rapidinho uma simulação aqui, tá? Então, aqui eu vou pegar um amplificador, pegar o ideal mesmo aqui, ó, amplificador ideal, tá? Então, vamos colocar esse cara aqui, ó. Vamos colocar aqui, ele é um derivador, né? Então, vai ter uma capacitância e o resistor aqui, ó, na entrada, tá? Ok? E vai ter um resistor aqui, né? Eita. Aqui, ó. Aqui. E aqui vai ter uma tensão senoidal na entrada, tá? Então, esse cara aqui, vamos colocar, acho que era 5 volts, 1 kHz, né? 5 volts, 1 kHz. Vamos colocar uma ponteira aqui e a outra aqui, ó. Esse aqui é o nosso V1 e esse aqui é o nosso VO, tá? Então, esse capacitor aqui nós colocamos aqui 1 nano, né? 1 nano, colocamos aqui, esse resistor deu 1,59K e aqui deu 159, 159,1, né? 159,1K. Ok.
Beleza, vamos lá, vamos ver esse cara. Vamos botar o reloginho de simulação aqui. Vou colocar aqui um micro. Aqui vai dar 10 ciclos. Vamos ver se 10 ciclos. Vou botar mais, vou botar uns 50 ciclos aqui. Tá. Aqui ó, ele está limitado em 5 volts. Vamos colocar um pouquinho mais de tensão, né? Vamos botar uns 20 volts aí. 20 volts aí que não tem perigo de saturar. Né? Tá. Então, tensão de entrada aqui. Vou colocar assim que fica mais fácil de visualizar. Tá. E vou colocar na mesma tela aqui o VO. Tá, então tá lá, ó. Tá lá, ó. Então ele está defasado, né? 90 graus, né? Porque derivou. Então, se vocês lembrar do início da aula anterior, tinha lá, entrava com seno de ômega t e saía com seno de ômega t mais ou menos 90 graus lá, né, para que lado que era, tá? Então, se vocês vão ver aqui, eles estão defasados em exatamente 90 graus, tá? E se a gente pegar e colocar aqui, ó, 20 vezes a frequência, se eu botar aqui, ó, 20K, ok? Vamos botar uma frequência maior, porque ele vai saturar, né? Vamos colocar aqui, ó, 100K de frequência, tá? O que vai acontecer? Se eu colocar 100K aqui, ó, e rodar a simulação, ele vai pegar e saturar a tensão, né? Porque ele tem um ganho muito alto, tá? Porque tem um ganho, a gente limitou um ganho em 100, né? Só que ganho de 100 com 5 volts, né? Ele vai saturar de qualquer jeito. Então, vamos colocar, a gente colocou 20 aqui, vamos colocar 20 dividido por 100, né? 0,2, vou colocar 0,1 aqui, de amplitude, tá? 0,1, tá? Então, se ele colocou 0,1, ele está com um ganho de 100, teria que dar 10 volts na saída, tá? Para ver o diagrama ali, teria que fazer um sweep, né? Isso! Já viram como é que faz? Tem que aumentar o passo. Já vi, já. Já viram? Uma vez. Faz tempo. Então, aqui, ó, não sei se nós... Espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui. 2π... será que nós fizemos tudo certo? Então, a gente colocou um ganho de 0,1 aqui, tá? Tá com ganho de 10, teoricamente, né? 159 por... Deveria ter dado já. Deveria ter dado já o ganho dele. Vou colocar um passo. Não, mas o passo tá bom aqui. Diminuir esse cara aqui, 8. Vai demorar um pouquinho mais a simulação, mas acho que... nesse caso aqui dá para simular bem menos tempo. 0,1 aqui. Tá, vamos dar um zoom aqui. Tá com quanto de amplitude esse cara aí? Esse cara aqui tá com 7, eu acho. Tem alguma coisa que a gente fez errado aqui. Não sei se é... eu acho que essa frequência ficou... É 1 nano que a gente colocou lá? 1 nano... 150, 2π, 1 kHz. Tá, 159, tá certo. Tá, deixa eu só aumentar um pouquinho mais a frequência, ver se ele vai convergir para ganho 10 aqui. Vamos botar aqui uns 500K. Daí ele está convergindo para 10. Eu acho que a frequência é um pouquinho mais acima ainda. Nós erramos alguma coisa aqui. Ali na hora que tu bota o ômega muito maior que R1 vezes C e o ômega de cima. O ômega de cima ficou aqui, né? Daí ele veio para cá, ó. Né? Então deu um embaixo, aqui. Então o ganho tem que ser unitário. Tá? O ganho unitário. Então vamos pegar e chutar o chutamos o capacitor e calculamos o RF. Tá? Os ganhos aqui, o RF sobre R1, dá uma relação de 100, né? Então só se o nosso capacitor... Só que ele bateu lá em 1 kHz, né? Vamos ver se aquela defasagem está certa, né? Se essa defasagem está certa. Está em 1 kHz,
Então, vamos pegar por aqui e aqui. Vou pegar essa diferença de tempo aqui. Tá mais ou menos isso aqui, ó, porque 90 graus tem que dar 1/4 de período, né? Então, é isso aqui dividido por 1 mili. Então, dá 0,25. Então, ele está na defasagem bem exata, tá? Vamos fazer um sweep disso aqui. AC sweep, deixa eu lembrar como é que faz o sweep. Tem que colocar essa caixinha aqui. Deixa eu ver, AC sweep. E tem que dar o nome da fonte aqui. Tá. Então, esse cara aqui. Vou colocar aqui sweep. Vou colocar aqui, ó. E aqui é V1, né? Então, só tem que vir aqui e colocar aqui, ó, V1. Nós vamos varrer uma frequência de 100, pode ser até uns... Lá tinha dado em 500K. 51 pontos. Isto. Amplitude. Começar a amplitude em 0,1. Terminar a amplitude em 0,1. Pode ser 0,1. 51 pontos. Tá, isso aqui eu acho que vai talvez demore um pouco. Tá 0,7. Erro. Tem que botar uma probe, né? Está aqui. AC sweep probe. VO. É assim que tu aprendeu a fazer? Eu não me lembro mais. Indutor e capacitor, mas acho que isso. Daí aqui a gente vai fazer uma varredura de frequência. Então a gente vem aqui, eu coloco aqui, procura por sweep, bota essa caixinha aqui, AC sweep, tá? Daí aqui você tem que colocar o nome da fonte que vocês querem variar a frequência. Daí aqui eu tenho que colocar V1, tá? Daí vocês colocam aqui o mesmo nome da fonte que está aqui, que vocês querem variar a frequência, coloca nessa caixinha, tá? E daí aqui tem que dizer a amplitude da fonte, então você pode trocar a amplitude da fonte conforme ele vai fazer a simulação. É bom colocar uma amplitude baixa para evitar saturação, tá? Então vai começar em zero, toda a simulação vai ser feita com 0,1, tá? E daí aqui o número de pontos de simulação, nesse caso 51, e ele vai varrer a frequência de 100 até 50K, 51, vai pegar 51 pontos entre 100 Hz e 500 kHz. E vai rodar a simulação e vai pegar as amplitudes e a fase, tá? Então aqui ele vai rodar 51 simulações, tá? E daí você tem que vir aqui e colocar, quando você procura por sweep, tem uma ponteira, ó, AC sweep probe. Essas ponteiras que estão no circuito não funcionam mais. Vou botar essa ponteira aqui na saída. Então ele vai pegar a saída em relação à entrada. A entrada ele já sabe qual que é. Só na saída que tem que botar a ponteira, tá? E daí bota para rodar. Isso aqui vai demorar, provavelmente. 1%. É que ele tá com o MIT ligado ali. É bem pesado a simulação. Só que ela é exponencial. O final ela vai cada vez mais rápido. E os pontos que ela vai simulando são mais... acho que ela vai exponencial. O passo vai aumentando. A diferença. Agora já tem bem mais rápido. Depois dos 50% ali é bem rápido. Dá uns pulos mais rápido. Tá. Aí, ó, fechou. Tá, vamos maximizar essa tela aqui. Então tá lá, ó. Aqui ela vai pegar a amplitude do VO e aqui a fase, tá? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos para 1 kHz, né? Então 1 kHz está aqui, ó, tá? 1 kHz. Então em 1 kHz, ó, o ganho em dB é 0, né? Porque é um ganho unitário. Então 20 log de 1 dá 0. Então o ganho tá certo, ó. E a fase aqui, ó, tá aproximadamente menos 90, tá? Então tá menos 90. E daí o que acontece? Lá na aula a gente viu só com aquelas retas, né? Que são chamadas de assíntotas, tá? Então as assíntotas, elas são só retas. Então o ganho sobe assim e fica plano, tá? Só que na prática, o ganho ele não pega e troca assim abruptamente. Ele vai trocando devagar. Eu comentei isso lá, né? E nós projetamos para 20, acima de 20 vezes, 20 kHz, né? Então ele vai ter um ganho já de 40 dB. E esse ganho aqui que não está certo, ó.
Pois é, e ele tá saturando em 40 dB também, né? Sim. Eu acho que tá certo. Eu acho que ele nem consegue. Esse ganho que eu escolhi, ele não pode, não é arbitrário. Isso aqui eu tinha esquecido de comentar também. E nem eu percebi. Essa inclinação aqui é sempre 20 dB por década, né? E como eu escolhi uma década e pouco acima, né? Escolhi 20 vezes, tá? Deu uma década e um pouquinho. Então ele nunca vai conseguir subir mais do que 25 dB. Eu não poderia ter escolhido 40 dB lá, tá? Então é por isso. É por isso que foi isso. Então aqui, na verdade, se fosse 20 vezes, eu deveria ter escolhido lá 25 dB, tá? Vou ajeitar isso na lista que nem eu não tinha lembrado. Tá? É sempre 20 dB por década, então eu poderia ter falado, poderia ter mudado, em vez de usar 20 vezes, poderia ter colocado 100 vezes, daí sim seria 40 dB, tá? Se fosse 100 vezes aqui, tá? Então aqui, ó, essa frequência aqui ela tem que ser, poderia ser 100 vezes, tá? Daí 100 vezes não teria problema. Tá? Lá em 100 vezes, o ganho vai estar, 100 vezes daria 10K, 100K. Por aqui, ó, ele está bem perto já dos 40 dB, tá? Está bem mais perto dos 40 dB. Não está exatamente porque ela está cruzando, é a hora que ele está cruzando da reta horizontal para a reta com 20 dB de inclinação, tá? Então aqui não pode ser qualquer número arbitrário. Nesse ponto aqui, ele vai estar com mais ou menos 135 dB, 135 graus de defasagem. Tá? Essa Aí, diferença aqui. Oi? aí vai mudar o capacitor daí para frequência maior. Deixa eu ver, eu acho que vai mudar. O que, que vai mudar aqui? Não vai mudar nada, porque esse ganho aqui só vai mudar que a frequência onde ele chega nos 40 dB não é 20K, e sim 100K. Tá? Então aqui não vai mudar nada para nós. Na verdade, o enunciado aqui eu só deveria pegar e trocar esse cara aqui para 100 vezes, tá? Aqui, em vez de ser 20, seria 100 vezes, tá? E daí aqui 100 vezes, e daí no resto não muda nada. No resto não muda nada, tá? Eu não posso dizer assim, eu quero que a 30 vezes acima da frequência seja um valor específico de ganho. Não consigo, porque essa inclinação é fixa, tá? Essa inclinação no ganho aqui é fixa. Tá? Eu não tinha me trocado isso, tá? Beleza? Então é só tem que tomar cuidado na hora de eu escolher os valores de ganho máximo que ele consegue. Tá? Beleza? Mas então a moral é a seguinte: esse cara aqui é um derivador, né? É um derivador, ele vai ter sempre um ganho que vai começar de menos. Esse valor aqui, ó, pessoal, ele é menos. Aqui nesse caso está em menos 20 dB, mas ele vem de menos infinito, tá? Porque essa frequência aqui, ó, aqui está limitada em 100. Só que como é uma escala logarítmica, ela nunca toca o zero. Então aqui seria, o próximo ponto seria 10 Hz, 1 Hz, 0,1 Hz, e essa frequência sempre caindo menos 20 dB por década para trás, tá? Porque uma década é 10 vezes. Então aqui seria 10 vezes menos. Então a cada 10 vezes menos frequência, eu tenho menos 20 dB. Tá? E esse número aqui eu posso ir dividindo por 10 infinitamente, né? Porque vai ser sempre colocando um zero a mais, né? Ficaria 0,1, 0,001, 0,001 e assim vai. E esse cara aqui em dB, ele tende a menos infinito, tá? Esse cara aqui, ó, eu posso vir. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Não me lembro onde é que é. Mas tu pode pegar e trocar algumas coisas. Não dá para trocar a escala desse cara aqui. Eixo Y. Tá, ele já tá em linear, tá? Não tem como trocar aqui. Tá? Mas tem no LT Spice você pode tirar do DB aqui e deixar ele em escala linear, mas não vem ao caso. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ele vai sempre começar com um ganho que vai aumentando, né? Só que ele iria ir para o infinito, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que limitar esse ganho, tá? Na frequência que a gente está trabalhando aqui, ó, em torno de 1 kHz, que é a frequência do sinal, ele é um derivador muito bom, ó. Ele está com aproximadamente 90 graus de defasagem, né? Está com uma inclinação constante, né? Então, ele é um derivador puro. Ele só vai deixar de ser derivador lá no final, lá com uma frequência bem mais alta. Tá? Daí lá que a gente tem que tomar cuidado. Beleza?
Então tá, só isso aí que tem que tomar cuidado. Eu vou ajustar lá na lista, tá? Eu não posso colocar qualquer valor aqui de ganho em DB, senão vai dar problema, tá? Isso. Me enganei, tá? Beleza? Ficou alguma dúvida disso aqui? Tranquilo? Beleza. Fora isso, fora esse detalhezinho aí. É sempre assim, tem que fazer essas aproximações aqui para frequência pequena e para frequência grande, porque daí simplifica a equação, não precisa fazer. Não precisa resolver toda essa equação aqui, que ia ficar bem complicado. Beleza, é isso aí. Derivador é basicamente isso aí, tá? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver agora o amplificador integrador, tá? Que é o análogo do diferenciador, tá? Então vamos lá. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos operações matemáticas, né? Nós vimos multiplicação por ganho, né? Nós vimos subtração e nós vimos adição, tá? Adição com sinal positivo e sinal negativo, tá? E na última aula que a gente viu, né, foi o derivador, né? Então a gente vai pegar um sinal e na saída vai aparecer a derivada vezes um ganho, tá? E esse, nesse caso aqui, é um derivador inversor, tá? Existe derivador não inversor? Até existem, mas ele não é muito comum, a gente nem vai ver aqui. Mas ele seria como se fosse esse cara aqui, ó, que é o nosso o amplificador não inversor, e daí ele vai ter capacitores aqui, ó, junto com esses resistores, tá? Eu nem lembro qual a posição exata que eles vão aqui, mas ele não fica um ganho puro, né? Que nem nesse caso aqui, ó, o ganho de tensão do derivador, ele é, nesse caso, é R vezes C vezes S, né? Que o S é o operador derivado, tá? Nessa configuração aqui, ó, ele ficaria assim, ó. O ganho de tensão, ele fica o RF sobre R1 aqui, que é o ganho dessa parte aqui, vezes, provavelmente aqui vai aparecer um SC mais 1, tá? Ele não fica, o S não fica multiplicando tudo, aparece esse mais 1 aqui. Então, ele não fica um derivador puro. Ele fica um derivador mais uma parcela da entrada, tá? Então, isso é um problema, tá? Não é que nem esse cara aqui que aparece o S puro, tá? Então, o derivador não inversor, ele não é muito utilizado, tá? A gente nem vai ver, ok? Então, dessas operações matemáticas que a gente viu, né, o derivador nós já vimos, falta apenas o integrador, né, que nós vamos ver agora, tá? Então, o que nós vimos também? Nós vimos a relação tensão-corrente no capacitor do indutor, né? Nós vimos que, no caso do indutor, ele aparece um S vezes L, né? E no caso a impedância, né, do capacitor é 1 sobre SC, e a impedância do indutor é S vezes L, tá? Então, com essas impedâncias em S, a gente consegue fazer, então, tanto o derivador e agora o integrador, fazer eles funcionarem, tá? E nós vimos também que a gente pode usar impedâncias genéricas, né? No caso do amplificador inversor, tem uma impedância de entrada, uma impedância de realimentação, tá? E fazendo usando o curto-circuito virtual, nós chegamos nessa relação aqui que a gente já está acostumado, né? A gente viu lá no caso do inversor, né? Onde aqui era sempre resistores. Só que agora nós temos impedâncias genéricas, tá? Então agora nós vamos ver o amplificador integrador, tá? Então vamos lá. Então, o que é o integrador, pessoal? O integrador, nós só pegamos e trocamos a posição do resistor e do capacitor que nós tínhamos lá no derivador. Tá? Lá no derivador, nós tínhamos um capacitor logo na entrada e o resistor aqui. Tá? Então, a gente só troca eles de posição e a gente consegue fazer agora um integrador. Tá? O integrador ele pode ser feito com capacitores, tá? Que nem a gente já viu lá a gente está acostumado a fazer. E ele pode ser feito também com indutores. Tá? Então, a gente coloca um indutor aqui e ele também funciona como integrador. Tá? Então, o que é o amplificador integrador? Ele é o amplificador que vai realizar a operação matemática que vocês viram lá em cálculo 1, que é a integral. Tá? Então, a tensão de saída ela é proporcional à soma da área embaixo da curva, né, do sinal, até o momento que vocês estão considerando. Tá? Então, ele é uma integral definida, do ponto que vocês ligarem o circuito até o ponto que vocês estão considerando, tá? Então, como existe um elemento armazenador de energia, tá? Que no caso o íntegra, no derivador também tinha um elemento armazenador de energia, tá? Inicial. Então, também tinha um elemento armazenador de energia. Só que como ela era derivada, a condição inicial era um valor constante,
Tá? E eu derivava essa condição inicial e daí ela sumia na saída. Tá? Aqui, como eu estou fazendo uma operação de integral, essa condição inicial do capacitor ela vai permanecer. Tá? Então, ela vai permanecer no circuito e daí pode causar offset de tensão. Tá? Isso aí tem que tomar cuidado depois, lá na simulação eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, para que serve o integrador? Ele serve para fazer a integração de sinal, tá? Genérico, né? Por exemplo, existem alguns sensores, por exemplo, o sensor piezoelétrico, onde a saída do sinal é carga elétrica, tá? É a carga em função do tempo. Então, nós podemos, por exemplo, pegar essa carga e integrar ela e transformar numa corrente, tá? Então, essa seria uma aplicação desse tipo de amplificador, tá? É a carga, a integral da carga, né? Porque a corrente, ela é a derivada da carga no tempo, né? Então, a carga, ela é, na verdade, a integral da corrente, tá? Então, se a gente integrar a corrente, nós teremos a carga... Desculpa, aqui ficou errado. Se a gente pegar e integrar a carga, tá? Ficou trocado. Se a gente integrar a carga, a gente vai ter a corrente na saída, tá? E daí a gente pode pegar um circuito ali para transformar ele direto para tensão, ok? Então essas são algumas aplicações. Lá em controle, vocês vão usar bastante, né? O controlador proporcional integral e o proporcional integral derivativo. Tá? São dois controladores que levam o integral no nome, né? Então, 98%, 99% dos controladores que vocês veem na prática são do tipo PI ou PID. Então, o integrador está presente em várias situações. Tá? E, no mesmo caso do derivador, lá em operações matemáticas para operação matemática integral e em computadores analógicos, que eu já tinha falado lá para vocês, que no caso do vai ter lá um bloquinho lá nesse computador analógico, que hoje em dia praticamente não se usa mais, né? Mas teria um bloquinho chamado de derivador e um bloquinho integrador. Daí vocês ligariam lá, ajustariam os ganhos para fazer a solução de equações diferenciais. Tá? Uma vez era utilizado isso, hoje em dia não se usa mais. Tá? A maior aplicação é controladores proporcional PI e PID. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz a análise? Vou analisar aqui primeiro com o indutor. Tá? Com o indutor não é muito utilizado, mas eu vou mostrar para vocês igual. Porque com o indutor é um elemento mais difícil de trabalhar, né? Tem que enrolar ele, ou pode ser comprado pronto também, mas ele não é tão. A disponibilidade dele não é tão boa. E ele tem problema de saturação e tal, ele é bem mais complicado de trabalhar. Tá? Então a gente utiliza mais um capacitor. Mas eu vou mostrar esse aqui igual. Tá? Então, é a mesma análise, né? Vamos fazer um curto-circuito virtual aqui, vamos considerar a impedância, a corrente que está passando no indutor é a mesma do resistor, porque para cá não vai vir corrente, né? Nesse ponto aqui, pelo curto-circuito virtual, ela é praticamente zero de tensão, tá? Considerando as impedâncias do indutor e do resistor, né? Nós vamos substituir lá, igualando as correntes. A diferença de tensão sobre a impedância dividido pela sua impedância vai dar a corrente, né? E daí passa tudo que tem VO para um lado e tudo que tem V1 para o outro lado. E nós chegamos, então, na nossa equação do ganho, tá? Então, a tensão de saída, pessoal, ela vai ser o ganho, que vai ser R sobre L, negativo, vezes o sinal da tensão de entrada dividido por S, tá? Então, vai ser a função, tá? Que está aqui, ó, que está no tempo. Então, eu vou pegar ela, passar para o domínio de Laplace, e ela vai aparecer dividida por S aqui, tá? Então, isso aqui, ó, é a equação no domínio de Laplace, tá? Então, o que eu quero ter interesse é o resultado disso no tempo, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui e vou fazer a transformada inversa de Laplace, tá? A transformada inversa de Laplace, então, eu vou fazer a transformada aqui. Aqui temos uma constante multiplicando, ela vai sair para fora da inversa de Laplace, e eu vou fazer a inversa do sinal sobre S, tá? Então, se vocês irem lá na tabela de Laplace, o que é uma função dividido por S, tá? Quando eu faço a inversa. Ela é a operação integral, tá? Então, ela vai ser a integral desse sinal V1, tá? Da onde? De zero, né? Porque a transformada de Laplace, se vocês lembrarem lá quando eu estou fazendo uma transformada de Laplace de uma função, ela é uma integral de zero até infinito, né? De e na menos st, integral aqui. Ok? Então, essa integral, ela começa em zero, tá? Então, é natural que aqui, em todos os sinais, vezes a função dt aqui.
Então, mesmo que a função comece antes de zero, tá? A integral limita, ela não vai pegar informação antes de zero, tá? Então, esse sinal aqui ele também vai ter que começar a partir de zero, tá? Mas você pergunta, mas o que eu tinha antes de zero? O que aconteceu com essa informação? Esse sinal de informação vai estar aqui dentro da condição inicial, tá? Vai estar dentro da condição inicial. Então, eu poderia ter um sinal variando, mas ele parou num ponto e daí eu liguei o meu integrador. Então, ele vai pegar toda a informação de antes, vai estar nessa condição inicial, tá? Essa condição inicial vai aparecer aqui, ó, sendo o VO, tá? Que é o VO inicial. Então, ele já teria uma tensão inicial na saída, tá? Ele já tem uma memória, tá? Como tem integral, a integral tem memória, ela guarda valores passados, tá? Quanto que a derivada, não, a derivada faz derivada instantânea. A derivada é sempre uma operação feita num ponto. Já a integral, não, a integral é toda a informação passada, tá? Então, toda a informação antes de zero vai aparecer aqui, nessa condição inicial, tá? E de onde é que vem essa condição inicial? Essa condição inicial, pessoal, vem do indutor. Então, nesse caso aqui, nós teríamos uma corrente IL de zero aqui. Tá? Essa corrente de IL de zero, como ela não está entrando aqui a zero de corrente, ela estaria passando aqui, ó, nesse resistor. E como nesse ponto aqui é 0 volt, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos uma tensão, que é quanto? Quanto que é essa tensão no resistor? É a resistência vezes IL de zero. Tá? Então, isso aqui, ó, pessoal, se nesse ponto é 0 volt, essa tensão aqui, como ela está negativo, né? O VO de zero, ela é menos R vezes IL de zero menos. Tá? Então, a condição inicial, na verdade, está no indutor, tá? Só que ela passa por esse resistor e produz lá um sinal uma tensão negativa, né? Porque é um amplificador inversor, né? Então ela vai passar nesse resistor e a tensão no resistor é a tensão de saída, invertida, né? Porque nesse ponto é zero, né? E nesse ponto é o negativo que está ligado aqui, né? O negativo do resistor está ligado no positivo da saída e o positivo do resistor está ligado no negativo pelo curto-circuito virtual, tá? Então a tensão inicial é menos R vezes IL de zero, tá? Beleza? Então, essa é o sistema para o circuito com o indutor. Beleza? Dúvida aqui? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Então vamos lá. Agora para o que é o que a gente vai utilizar, que é o circuito com capacitores. Tá? Então, nesse circuito aqui, como é que vai ser? Mesma coisa, né? Nós vamos fazer um curto-circuito virtual aqui. Nós vamos colocar as correntes. Como o curto-circuito virtual aqui é zero, tá? Nós temos uma impedância de entrada que é R e na saída é 1 sobre SC, tá? Então, fazendo essa mesma análise, que é tudo igual, né? Sempre vai ser igual aqui. Então, careca de fazer essa parte aqui. Eu, pelo menos, estou careca fazendo isso aqui já. Então, aqui vai ficar o Z2, que é 1 sobre SC, dividido pela resistência de entrada, tá? Um sinal negativo. Então, fazendo arrumando esses termos ali, vai ficar que a tensão de saída é menos 1 sobre RC, né? Sempre quando tiver resistor e capacitor, sempre vai ter um RC. Vai aparecer um R vezes C. E sempre que for resistor e indutor, vai aparecer um RL, ou L sobre R, dependendo da situação, tá? Então, aqui vai aparecer RC. No derivador aparecia o RC em cima, né? R vezes C em cima. E aqui, como é integrador, vai aparecer o RC embaixo, tá? Beleza, e aqui apareceu novamente a função sobre S, tá? Então, aqui, o V1 sobre S, o que acontece? O que acontece quando eu faço essa função aqui? Eu vou fazer a transformada de Laplace, tá? A transformada de Laplace do sinal sobre S vai ser a mesma coisa de antes, vai ser a integral. Então, aqui vai aparecer menos 1 sobre RC, integral mais V0 D0. Tá? Essa é a condição inicial da saída em condição inicial em zero. Tá? De onde é que vem essa condição inicial aqui? Essa condição inicial vem do capacitor. Tá? Então, ela está no capacitor. Então, qual tensão que é essa? Então, aqui, ó, como a gente considera a corrente entrando aqui, ó, tá? E entrando aqui, então vai produzir um positivo aqui, tá? E aqui, novamente, ó, aqui vai ter um VC, né? Tensão no capacitor. Esse negativo está ligado no positivo da saída, tá?
Aqui seria o nosso terra, que a gente está medindo a tensão de saída. Então, o negativo está ligado no positivo. E esse positivo, pelo curto-circuito virtual, ó, que aqui é 0 volt, né, está ligado lá. Ó. Então, o VO, pessoal, é menos a tensão inicial do capacitor. Tá? Então, se o meu capacitor começar carregado, tá? Essa tensão vai aparecer na saída, tá? Então, essa tensão aqui, ela vai poder variar, tá? Mas sempre vai, esse V0 sempre vai estar lá, tá? Ele sempre vai aparecer. Então, se eu começar com uma condição inicial, ele vai se manter para sempre, tá? Não tem como, se eu deixar esse circuito puro assim e não tiver perdas, essa tensão aqui, ela vai se manter para sempre, tá? Então, sempre vai ter um offset na saída se essa tensão for diferente de zero, tá? Então, o circuito por si não descarrega essa condição inicial, tá? Depois a gente vai ver que tem um circuito que dá para fazer isso, né? Mas, normalmente, na simulação, se vocês não ajustarem a condição inicial, ele vai começar, muitas vezes, com um offset para cima ou para baixo, tá? Se colocar um valor diferente ali, ok? Tá, então, lá na lista... Oi? Ele não vai somar o offset? Sim, vai somar um offset. Se aqui ficar 2 volts, tá? Digamos que aqui fosse o V1 fosse um seno, tá? Seno de ômega t. Então você fez a integral. Integral de seno vai dar menos cosseno, né? Derivada de menos cosseno vai dar seno. Então dá menos cosseno, tá? Então se aqui tiver uma condição inicial, digamos, como é que vamos fazer um sinal aqui? Aqui seria seno, né? Então digamos que esse cara aqui tudo de igual a 1 aqui. Então a minha saída, isso aqui é seno, vai dar menos cosseno, então ele vai começar de baixo, né? Vai começar aqui embaixo, tá? E daí, se eu tiver uma condição inicial, digamos que seja, se isso aqui for amplitude 1 e aqui for amplitude 1, então ele vai começar com menos 1, né? Com menos 1. Então, se eu pegar e colocar aqui, por exemplo, fosse mais 1 volt aqui, esse cara ia fazer isso aqui, ó. Ia ficar com esse offset aqui para sempre, tá? Então, nesse caso, é interessante que ele comece sem offset, comece com 0, tá? Ok? Então, mas no geral, ele sempre vai começar com 0, tá? Isso não é um problema, né? Na prática, tá? Na prática, o que, que vai acontecer? Essa condição inicial, ela pode ser descarregada pelas correntes do offset do circuito, ou alguma perda que tiver no circuito, né, do próprio amp-op, ela pode ser que ela vai descarregando, tá? Mas o normal, vocês vão ver na simulação ali que ele fica, essa condição inicial do capacitor fica. Ele vai ficar oscilando em torno da condição inicial, né? Aqui é uma tensão alternada, né? Então, essa tensão do capacitor vai ficar a condição inicial mais a parcela senoidal que vai aparecer em cima, tá? Beleza? Então, no derivador não tem problema, né? Porque o derivador não tem condição inicial, né? Mas a integral, a operação matemática integral tem condição inicial. Então, o integrador também vai ter. Ok? Beleza? Tranquilo? Então tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar o ganho também, fazer o diagrama de Bode desse cara aí, tá? Então, como é que fica o ganho? O ganho a gente analisa essa equação aqui, né, isolando o VO sobre o V1, né, que é a tensão de saída sobre a entrada, tá? Que é o nosso ganho de tensão. Então aqui, ó, o V1 vai passar dividindo aqui, né? Vai ficar quem? Menos 1 sobre RC vezes S, tá? 1 dividido por RC vezes S, tá? E a gente vai considerar esse sistema aqui em regime permanente senoidal, tá? Em regime permanente senoidal. Então, esse cara aqui vai ser, vou trocar o S por J ômega, tá? Então, no lugar do S vai virar um J ômega. Daí o que nós vamos fazer? Vamos analisar novamente módulo do ganho e defasagem, tá? Aqui eu vou fazer a defasagem já analisando essa equação aqui. Não vou fazer no domínio do tempo lá, colocando seno e cosseno, que fica mais chatinho. Ninguém usa daquela maneira. A gente faz sempre a análise aqui, direto, no domínio da frequência, tá? Então aqui a gente só vai deixar ela na forma padrão, né? Que é sempre com o J em cima, tá? O J sempre, num número complexo, a gente nunca deixa tipo A dividido por J. Não, a gente tem que trocar e tentar deixar um número sempre com o J multiplicando em cima, tá? Que é a forma padrão do número complexo. Então aqui a gente normaliza esse negócio, a gente multiplica por J em cima e embaixo, tá? Então
j vezes j aqui vai dar j ao quadrado, que dá menos 1. Com aquele menos lá vai dar mais 1. Tá? E daí esse j vai ficar em cima. Tá? Sempre tem que deixar nessa forma. Sempre um número real puro mais um número imaginário puro vezes j. Tá? Ok? Então aqui a gente tem que fazer o quê? Módulo, né, do ganho de tensão, que é parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado. Tá? Então esse número aqui só tem parte imaginária, então essa parte aqui vai dar 0. Tá? Quanto que é a parte imaginária? É só o número aqui, né? Só esse númerozinho aqui sem o j. Tá? Então vai ficar a parte imaginária disso aqui é o próprio 1 sobre RC ômega. Tá? Então vai levar esse cara aqui ao quadrado, vai dar o próprio número, né? Só tirar o j, né? Porque o módulo de j é 1. Tá? Então dá esse número aqui. E se a gente pegar e analisar esse ganho, pessoal, aqui, ó, ele é uma equação que a gente chama de uma hipérbole, né? Uma hipérbole. Ela começa, se eu jogar zero aqui, ela vai dar mais infinito. Se eu jogar frequência muito grande, ela vai tender a zero. Então vai fazer esse gráfico aqui, ó, tá? Então vocês veem que aqui o gráfico ele não ficou uma reta, né? Que nem era no caso do derivador, né? O derivador, quando aqui era ômega, tá? Não era log de ômega. Quando era ômega, ele ficava uma reta, tá? Enquanto que o do integrador, ela fica essa curva, né? Então, depois a gente vai aplicar um log, e daí a gente vai ver que isso aqui vai passar a ser uma reta, tá? Por isso, daí justifica um pouco de por que usar um gráfico em dB. Lá no caso do derivador não fazia muito sentido, porque o gráfico em ômega e em log de ômega ficava uma reta, né? Mas aqui não. Então aqui foi feito a magnitude, e depois tem que fazer o ângulo, né? Então, o ângulo é arco tangente na parte imaginária sobre a parte real, tá? Então, a parte imaginária é esse número aqui, né? Porque está tudo multiplicado por j, né? Então, é 1 sobre RC ômega. E a parte real é 0. Então, a arco tangente de um número sobre 0 vai dar infinito. A arco tangente de infinito é 90 graus, né? Porque tangente de 90 é infinito, tá? Então, o ângulo, ele é sempre 90 graus, independente da frequência, tá? Então, o derivador, o integrador, pessoal, nesse caso aqui, ele pega e adianta a fase em 90 graus, tá? Porque ele tem um menos, tem que lembrar, né, que ele tem um menos lá, né? Se ele não tivesse o menos, ele seria menos 90, tá? Mas só para comentar, ok? Então, esse é o gráfico do ganho em função da frequência, tá? Só que a gente não usa assim. Pode perguntar. Onde é que saiu aquele M ali? M? Aqui? É É a parte imaginária, né? Na verdade, aqui não deveria estar, né? É só aqui. A parte imaginária disso aqui é o quadrado. Tá? Aqui não era para estar mesmo. Tá? O IM só é como se fosse uma função que pega a parte imaginária. E o RE é a parte que pega a parte real. Tá? Então, como é que é a maneira convencional? A gente fazer o diagrama de Bode, né? Que é o gráfico log em função de log. Tá? Então, como é que a gente faz? A gente pega o módulo, né? Que esse é o módulo já feito normal, né? Que é o módulo do número complexo, e a fase. Tá? Nesse caso aqui é uma constante, né? Então fica bem mais fácil. Então, a gente faz a magnitude em dB. Então, a gente pega 20 log do módulo. Tá? Então, fica 20 log de 1 sobre RC ômega. Tá? Isso aqui, pessoal, como é que a gente faz? A gente separa, né, em duas partes. Isso aqui vai ficar 20 vezes log de quem? De 1, né? Que é o log de 1, menos o log da parte de baixo, tá? Só que a parte de baixo tem um produto, tá? Então vai ficar log de R vezes C, né? Esse RC eu poderia separar em log de R mais log de C, mas não tem porquê, então deixa junto, tá? Porque sempre log de A vezes B, né? Ele é igual a log de A mais B. Opa, log de B, tá? E se eu tivesse aqui um dividido por C, né? Podia fazer na mesma aqui, isso aqui fica menos log de C, tá? Então é sempre produto vai virar uma soma e divisão vai virar divisão vai virar uma subtração, tá? Então aqui log de 1, pessoal, é 0, tá? Então vai sobrar só log de RC aqui mais log de ômega,
tá? Como tem um sinal negativo, né, para todos, né, vai ficar menos 20 log de ômega, menos 20 log de RC, tá? Então, isso aqui, pessoal, é uma reta, tá? Em escala log-log, tá? Porque como é que a gente faz isso? A gente pega e plota, vamos apagar essa riscaria aqui. Esse eixo aqui, pessoal, a gente plota em função de log. Então, é como se a gente pegasse isso aqui e trocasse por x, né? Então, aqui a gente estiver fazendo um gráfico em x, tá? Então, fica menos 20x menos log de RC, tá? Esse RC, pessoal, tá? RC, geralmente, ele é menor do que 1, tá? Então, esse número aqui vai dar um número negativo, tá? Desculpa, vai dar um número menor do que 1. Log de um número menor do que 1 vai dar um número negativo. Com esse menos aqui, vai dar um número positivo. Por isso que aqui o gráfico está indo para um ponto positivo aqui, tá? Lembrando que o gráfico aqui, ele nunca toca o eixo. Por quê? Porque não existe log de frequência zero. Log de zero é menos infinito, tá? Então, a gente não existe esse ponto aqui, ó, tá? Esse 0 Hz aqui não existe, tá? Porque log de zero seria menos infinito, tá? Então, por isso que essa escala aqui nunca toca o zero, tá? Sempre o gráfico fica aberto aqui, ok? E como tem um 20 aqui, pessoal, isso aqui vira, a inclinação é 20 dB, tá? Então, é 20 dB a cada vez que multiplica por 10 a frequência, que é uma década, né? Porque aqui, ó, se aqui fosse, por exemplo, 1 radiano por segundo, e aqui fosse 10 radianos por segundo, tá? Então, aqui nós teríamos menos 20 log de 1. Então, aqui seria menos 20 dB, tá? Se a gente pegasse aqui, ó, menos 20 log de 10, log de 10 vai dar... Desculpa, log de 1 dá 0, né? Seria esse ponto aqui, né? Vamos colocar aqui log de... que seria 0,1, e aqui seria 1, né? Aí sim, tá? Então aqui, ó, log de 0,1, log de 0,1 dá menos... Log de 0... Quando é que dá log de 0,1? Dá menos 1, né? Menos 1. Com esse cara aqui, daria 20 dB. Tá, então aqui ele está com 20 dB, agora sim. Então, log de 0,1 dá menos 1, com menos 20 dá 20 dB, tá? E quando eu fizer log de 1 radiano, tá? Log de 1 radiano é 0, tá? Então, seria esse ponto aqui até, 1 radiano, tá? Então, olha o que aconteceu. Essa frequência aqui multiplicou por 10 e o ganho saiu de 20 dB para 0 dB, tá? 0 dB. Então, multiplicou por 10 a frequência e caiu 20 dB, tá? Se eu pegasse aqui, ó, 10 radianos, tá? Seria log de 10, que é 1. 1 vezes menos 20, ele estaria com menos 20 aqui. Menos 20 dB. Então, ó, novamente, multiplicou por 10 a frequência e caiu 20 dB. Tá? Então, a cada vez que multiplica por 10, que é uma década, ele cai 20 dB. Tá? Beleza? Então, esse é o gráfico em dB. Okay? E a fase é 90 graus. Essa não precisa fazer nada, né? Só plota ela em escala log. Tá? Então, fica um gráficozinho assim. Tá? Fica constante 90. Beleza? Então, esse aí é o diagrama de Bode do ganho do integrador. Okay? Então, o integrador ele diminui o ganho conforme passa a frequência. E o derivador aumenta o ganho conforme a frequência. Tá? Beleza? Então, tá. Então, aqui, novamente, pessoal, como nós tínhamos lá no... Lembra no derivador? Se vocês lembrarem, o ganho fazia isso aqui, né? Então, lembrando que não cruza o zero, né? Conforme o ganho aumentava, tá? Então, aqui era log de ômega, né? E aqui era o módulo do ganho, em dB, tá? Então, no caso do derivador, o ganho subia. Então, o que nós tínhamos que fazer? Para as altas frequências, tínhamos um problema. Ele ficaria com uma amplitude infinita, né? Porque o ganho seria infinito. Então, a gente limitava o ganho num valor máximo, tá? Então, ele limitava no valor máximo. Aqui no integrador, nós também temos um problema, tá? Que é o seguinte, quando a frequência for zero, tá? Quando estiver aplicando CC, o meu ganho é infinito, tá? Meu ganho é infinito. Então, pensa, naquele amplificador lá que a gente tinha, no amplificador real, nós vamos ter sempre na entrada um nívelzinho CC devido àquela tensão do offset,
tá? Então eu teria lá, digamos, 1 milivolt de offset. Se eu colocar isso no integrador, 1 milivolt no integrador, ele vai pegar e integrar esse valor e a tensão vai subir e vai saturar na saída, tá? Então, qualquer offset de tensão que eu tiver na entrada, pode ser um offset do amp-op, pode ser um offset na tensão de entrada, tá? Se eu tiver um offset, ele vai integrar esse sinal e vai saturar a saída, tá? Então, eu vou botar um sinal na entrada, senoidal, bonitinho, de repente, ele vai começar a integrar assim e satura na saída, tá? Tem uma questão exatamente igual a essa na lista. O que, que acontece quando tiver offset de tensão, tá? Beleza? Então, esse é um problema. Baixas frequências têm ganho infinito, tenho que limitar esse ganho, tá? Então, como é que a gente faz para limitar o ganho do integrador em baixas frequências? Então, nós vamos colocar um resistor junto com o capacitor, tá? Lembra que lá no derivador nós tínhamos um resistor e em série com o capacitor, né? Era assim, né? Então, quando o que esse resistor fazia? Ele pegava e limitava o ganho máximo, tá? Aqui, esse resistor ele vai limitar o ganho em baixas frequências, tá? Lembrando, o que é um capacitor? O capacitor é um cara que armazena carga ali dentro, tá? Então, ele vai armazenando carga e essa carga se manifesta na forma de tensão, tá? Então, é como se fosse um reservatório d'água, uma caixa d'água. Eu estou enchendo ele de água e isso se manifesta no nível de água, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, para limitar esse capacitor de explodir, com pequenos offsets de tensão, nós colocamos um furo na caixa d'água, que é esse resistor aqui. Então, esse resistor aqui ele vai descarregar um pouquinho esse capacitor em baixas frequências, tá? Então, vamos analisar como é que a gente faz. Então, é a mesma coisa de antes. Vamos fazer a análise por curto-circuito virtual, tá? E daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar as impedâncias, né? Impedância de entrada e saída. Então, na entrada vai ter uma resistência e na saída vai ter o paralelo de um resistor com a impedância do capacitor, que é 1 sobre SC, tá? Daí nós vamos igualar as correntes, por causa do curto-circuito virtual, aqui não vai descer corrente, mesma coisa de sempre, né? Então, a gente vai igualar isso aqui, vai ficar V1 menos 0 sobre Z1 e 0 menos VO sobre Z2, tá? Z2 vai ficar menos Z2 sobre Z1, então aqui nós vamos substituir. Quem que é o Z2? É o paralelo de RF, que é a resistência essa aqui, vezes 1 sobre SC dividido pela soma, né? Um produto pela soma, é a mesma coisa, tá? Paralelo de dois elementos é o produto dividido pela soma, tá? E o Z1 é o próprio R1, tá? Então aqui nós vamos só simplificar esse cara, vamos multiplicar por SC em cima e embaixo, então vai acabar cortando aqui, ó, esse SC aqui com esse SC, então em cima ficou RF, e aqui vai cortar com esse cara aqui e vai aparecer um SC multiplicando aqui, tá? Então vai ficar assim. E esse R1 aqui, ele vai vir para frente, tá? Então é como se ele tivesse 1 sobre R1 bem na frente, que eu coloquei aqui, ó, tá? Então ficou o RF que está lá, ó, e esse R1 apareceu dividindo em cima aqui, tá? O RF sobre R1, RF vezes CS mais 1, tá? Esse aqui, então, é a nossa equação do ganho quando eu tenho esse resistor RF, tá? Então tá. O ganho, então, é simplesmente eu passar o V1 dividindo para o outro lado e tenho a equação do ganho em S, tá? Para analisar em regime permanente senoidal, a gente troca o S por J ômega, tá? Fazendo essa substituição, nós temos a equação do ganho em J ômega, tá? Então aqui vai aparecer um J ômega, tá? E aí, o que a gente faz? A gente pega e vamos analisar o diagrama de Bode diretamente, tá? Nem vou fazer aquele análise lá usando só ômega, né? Eu vou usar o diagrama de Bode direto, que fica mais fácil de visualizar, tá? Em dB, geralmente fica mais fácil, porque senão aqui ficaria uma curva, a equação do ganho ficaria torta, ficaria uma hipérbole lá também, que fica bem mais complicado, tá? Então a gente faz em dB, que ficam apenas duas retas aproximadas, tá? Então aqui, ó, o que acontece? Fazer a mesma análise de antes. Primeiro, a magnitude do ganho em decibéis. Então vai ficar 20 log do módulo do ganho, tá? Como é que fica o módulo do ganho? O módulo do ganho fica, nesse caso aqui, como é uma divisão, fica o módulo de cima dividido pelo módulo de baixo, tá? Então o módulo de cima fica só um número negativo, vai ficar positivo, tá?
E na parte de baixo fica o módulo da parte real mais o da parte imaginária. Tá? A parte real é 1 e a parte imaginária é este número aqui sem o J, né? É RC ômega, tá? Elevado ao quadrado. Ok? Então, isso aqui, ó, eu vou pegar e vou pegar isso aqui e eu vou jogar dentro desse cara aqui, tá? Desse cara aqui. Então, vai ficar 20 log desse número aqui, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma análise que a gente fez antes, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos considerar o ômega muito menor do que RF vezes C, tá? Fazendo isso, esse número aqui é muito pequeno em relação a esse. Então, o produto vai dar um número pequeno, tá? Vai dar aproximadamente 0, mais 1, tá? Fazendo isso aqui, vai dar 1 aqui, tá? E vai dar, né, vai dar RF dividido por R1 sobre 1, né? Vai dar esse número ao quadrado mais 1 que dá 1, tá? Então, para baixas frequências, né, para ômega muito menor do que RFC, ele vira praticamente um inversor, né? Porque é o ganho, é RF sobre R1, tá? Ele tem um ganho negativo aqui, ó, tá? Ele tem um ganho negativo. Só que, como a gente aplicou o módulo, ele ficou um ganho positivo e em dB, né? Então, ficou 20 log do ganho normal, né? Porque a equação é 20 log do ganho. Quanto que é o ganho? RF sobre R1. Então, o ganho em dB vai ficar 20 log RF sobre R1, tá? Então, esse cara aqui é o ganho máximo. Já que a gente sabe que o ganho diminui, então aqui, esse cara aqui é o ganho máximo, que é o ganho em dB máximo, tá? Beleza? E daí o que vai acontecer? Para ômega muito maior que RF vezes C, o que vai acontecer? Esse número aqui é muito maior do que 1, tá? Então, isso aqui é muito maior do que 1. E ainda mais que está ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar ao quadrado, então é muito maior que 1 mesmo. Então, a gente pode tirar esse 1 daqui, tá? Então, isso aqui vai ficar ao quadrado, que daí eu vou tirar a raiz, tá? Vou cortar quem? Vou cortar esse RF com esse RF aqui, e esse R1 está dividindo, vai vir para baixo, tá? Então, vai ficar 20 log de 1 sobre ômega R1C, tá? Que daí eu pego e aplico o log nesse cara aqui, vai dar um número que vai dar uma equação que é uma reta, né? Quando eu estou usando o meu eixo em log, tá? Vai ficar menos 20 log de ômega, menos 20 log de R1C, tá? Que é aquela equação do integrador puro. Né? A equação do integrador puro, ela era assim, ok? Então, como é que fica o nosso gráfico? Ah, tá, faltou a fase, né? Como é que fica a fase? Fase, a gente vai novamente fazer aquela análise, que é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real, tá? Então, como eu tenho uma subtração, vai ser sempre o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador, tá? Então, o ângulo desse número aqui, ó, é menos RF sobre R1, tá? Então, quanto que é esse número aqui, ó? Se a gente olhar na reta trigonométrica, esse é o número negativo que está aqui, ó. Então, quanto que é o ângulo? O ângulo é 180 graus, tá? Que está menos RF sobre R1, tá? Então, ele é um número negativo, é de 180 graus. E daí aqui, ó, é o que nem a gente fez antes lá, vai ser a tangente da parte imaginária sobre a parte real, vai dar uma equação, tá? Vai dar uma equação que é ômega RFC, tá? Daí aqui a gente também, mesma coisa de antes, né? Para ômega menor que RFC, tá? Que é o número que está aqui, ó. Ômega menor que RFC, isso aqui vai dar um número muito pequeno que dá zero. Então, arco tangente de zero é zero, então o ângulo é 180, tá? E para ômega muito maior, o que vai acontecer? Esse número aqui vai ficar um número bem grande. Então vai dar um número grande que vai dar no máximo infinito. Vai ser um número muito grande que vai dar um ângulo máximo de 90 graus. Tá? Como tem um menos na frente. Então, para ômega grande, isso aqui vai tender a 90 graus. Tá? Que é o caso do integrador puro, lá que estava adiantando em 90 graus. Tá? Então, a mesma coisa de antes. Acho que a análise é bem tranquila, né? Sempre vai ser analisando esse cara aqui, né? Para ver se para a gente poder simplificar, porque fazer o gráfico disso aqui é difícil de interpretar, né? O que é o gráfico do arco tangente? Não faço a menor ideia. Então tem que fazer essas simplificações aqui para a gente conseguir fazer o gráfico. Tá? Beleza, então como é que fica o gráfico? Para ômega pequeno, a magnitude é limitada, tá? Nesse valor máximo, que é 20 log de RF sobre R1. Tá? Chega numa determinada frequência, que daí começa a trocar o capacitor e ele começa a ficar na mesma ordem de grandeza daquele resistor lá. E daí
o resistor, o capacitor, a influência dele fica maior. Então ele pega e assume e vira um integrador a partir daquela frequência. Tá? Então no início, como o ganho está limitado, ele é na verdade está funcionando como um inversor normal. Por isso que o ganho fica em 180 graus. Tá? É um ganho negativo, 180 graus. Tá? E daí, depois de uma determinada frequência, ele pega e começa a integrar de fato, e daí o ganho, a fase vai para 90 graus. Tá? E esse cara aqui cai com uma inclinação de menos 20 dB por década, que nem o integrador puro. Tá? Beleza? Então, como o ganho em baixa frequência não é mais infinito, tá? Pequenos influências de pequenos offsets não vão causar um efeito tão grande na saída. Né? Então, se eu tiver 1 milivolt, esse 1 milivolt não vai explodir a saída, ele só vai ser multiplicado por esse ganho aqui. Tá? Então, limita-se o efeito. Tá? Tá? Então, a partir de determinada frequência, ele vira integrador puro. Qual frequência é essa? Essa aqui, 1 sobre RFC. Tá? E a frequência de cruzamento por zero, né, que é o ômega zero, como é que a gente faz para encontrar? A gente pega essa equação aqui, né, e iguala a 0 dB. Tá? Iguala ela a 0 dB. É só resolver a equação ali, vocês vão ver que a equação é 1 sobre R1C, tá? Que é a frequência de ganho unitário. Tá? Isso aqui eu peço lá na lista também. Calcule a frequência de ganho unitário do integrador ou do diferenciador. Tá? Beleza? Então, essa aqui é o nosso diagrama de Bode. Tá? Beleza? O que mais que falta analisar disso aqui, pessoal? Que é aquela mesma análise que a gente fez para o derivador, que é o seguinte, que é uma análise mais qualitativa, né? Como é que a gente analisa isso? Para baixas frequências, a impedância do capacitor ela é muito alta. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ela é muito alta. Como ela está em paralelo com RF, tá? A gente sempre tem que lembrar que quando eu tenho paralelo de dois elementos, quem ganha é sempre aquele que tem a impedância mais baixa. Tá? Por quê? Porque o paralelo de dois elementos, tipo, lembra lá de resistores? O paralelo de dois resistores, o equivalente sempre vai ser menor do que o menor deles. Uhum. Né? Então, se esse cara aqui tem uma impedância muito grande, tá? Ele vai virar um circuito aberto, né? Então, quem ganha é o RF, tá? Então, para frequências baixas, o capacitor abre, então vira quem? RF sobre R1, que é o nosso inversor, tá? Então, aqui ele vira um inversor, com um ganho RF sobre R1, tá? E daí, para frequências altas, o que acontece? Esse cara aqui, a tendência é que a impedância diminua. Então, vai ficando cada vez menor. Tá? Não dá para trocar por um curto, porque senão o circuito não ia funcionar. Mas ela fica tão pequena que esse resistor vira um circuito aberto em relação ao capacitor. Então, a gente tira o resistor para frequências altas. E daí ele vira quem? Vira um integrador puro. Tá? Então, o ganho aqui diminui 20 dB por década. Né? Até determinada frequência ele é um inversor, e a partir de tal frequência ele é um inversor. Tá? Ok? Beleza? Então, essa é uma análise mais qualitativa. Isso aqui é muito importante, essa análise aqui. Tá? Entender isso que está acontecendo. Tá? É mais importante do que todo o resto. Tá? Mais importante do que todo o resto. Tranquilo? Beleza. Acho. Beleza. Tá? Então, o que acontece? O RF, pessoal, quando era só um integrador, não tinha um RF. Então, a gente colocou o RF para quê? Para estragar o integrador em baixa frequência. Né? Porque ele não é mais integrador aqui. Ó, tá? Então, o RF diminui a efetividade do integrador. Tá? Então, lá na lista vai estar o seguinte: calcule a frequência onde o inversor deixa de ser efetivo. Tá? Que vai ser essa frequência aqui. Ó, tá? Que ela tem que levar em conta o RF aqui. Tá? Beleza? E, além disso, ó, aqui nós estamos integrando um sinal. Tá? Como tem regiões onde ele não é mais um bom integrador, então tem um limite de frequência que a gente pode usar. Tá? Então, essa frequência mínima, tá, que eu coloquei aqui, ó, ela tem que ser pelo menos umas 10 vezes maior do que a frequência onde ele deixa de ser efetivo. Tá? Então, ele deixa de ser efetivo aqui, ó, 10 vezes acima, vai dar a frequência onde eu ganho aqui, ó, ele já está em 20 dB por década, tá? E o ângulo já está em 90 graus, aproximadamente. Não é exatamente porque ele tem aqui, ó,
ele está trocando, né, como a gente viu ali no PSIM, né? Aqui tem uma diferencinha, tá? E esse ganho aqui também, ó, ele não é exatamente, ele tem uma curva, tá? E para ser, até eu posso mostrar depois na simulação, mas aqui, ó, a diferença entre o ponto ideal, que é das retas que a gente fez, e o ponto real, bem nesse ponto tem 3 dB de diferença, tá? É 3,03, se não me engano, tá? Que é 20 log de 1 sobre raiz de 2, tá? Isso vocês podem ver na... vou deixar para vocês fazer, porque é só substituir essa frequência lá na equação e ver o ganho. Vocês vão ver que vai ser sempre 3 dB abaixo do valor original, tá? Beleza? Então, é basicamente isso aí de integradores, tá? Na prática, é muito difícil usar o integrador sem ter esse resistor RF, tá? E o derivador também. Muito difícil usar o derivador sem ter aquele resistorzinho em série lá. Senão ele fica muito... o derivador, a gente diz que ele fica muito nervoso, tá? O derivador ele fica muito nervoso porque ele quer derivar qualquer variação, né? Então, se tiver uma variação muito abrupta, ele já fica louco, né? Ele fica muito nervoso. Ele tá sempre ali fazendo alguma coisa, tá? E o integrador, ele fica muito bobão, assim. Ele fica... Qualquer coisa ele satura, tá? Então, esses aí são os problemas do derivador e do integrador. Tem que ter essas não... como se fosse uma não idealidade que a gente coloca no derivador e integrador para tornar eles mais práticos, né? Mais fazer mais sentido, tá? Beleza? Vamos fazer um exercício aqui também. PI. Oi? Para fazer o controlador PI, tá precisar da parte... Assim, ó, na parte, se fosse fazer um PI, também é interessante esse cara aqui, porque se tu tá fazendo PI, tu vai tentar sempre pegar e o sinal que vai entrar aqui, ou no caso do PI, ele vai ser o erro, tá? É sempre o erro entre o valor que tu quer e o que tu deseja, ou o valor que tu quer e o valor real, né? Que a referência é a medida. Então, se tu tá, por exemplo, é um conversor, tá? Tu tá fazendo um conversor CC-CC aqui, tá? Então tá entrando aqui 100 volts, tá? E esse teu controlador aqui, tu pode entrar com uma ação de controle, que vai ser, digamos, o tempo de abertura da chave, lá, que a gente chama de razão cíclica, né? E aqui está saindo a tensão de saída, tá? Então, o que tu vai fazer? Teu controlador, ele vai ser a tensão de referência, que eu chamo de o asterisco, tá? E daí tu vai subtrair o que tu quer, digamos que na saída tu queira, tu quer fazer uma fonte de 12, tá? Então, a tua referência é 12 volts. Então, tu vai medir a saída, que tu vai entrar com o VO, tá? O VO, não sei se está dando 12, o teu VO de referência que é 12. Se eu aumentar a razão cíclica, aumenta a tensão de saída. Se eu diminuir, a tensão diminui. Então eu tenho que vir aqui, ó, e passar por um controlador. Digamos que seja um PI. Então vai ter um integrador aqui. E esse cara aqui vai produzir a razão cíclica. Tá? Então aqui está a diferença entre o que você quer e o medido é o erro. Tá? Então quando a medida está exatamente ao que tu quer, uma menos a outra vai dar zero. Então o teu erro é zero. Então aqui eu estaria com erro zero, o integrador ele já integrou o erro anterior, né, para corrigir, e aqui na saída, digamos que tem uma razão cíclica de 0,4, por exemplo. Tá? Onde é que está essa informação de 0,4? Está no capacitor. Tá? Tá no capacitor. Daí o que acontece? Se tu tiver esse resistor aqui muito grande, ele vai estar sempre diminuindo a razão cíclica, e daí faz aumentar o erro. Então, tu vai ter que ter um erro para compensar esse resistor aqui. Então, se tu tiver, se o amplificador fosse ideal e tu tivesse esse resistor aqui, tu tá colocando um erro no teu controle. Ele não chegaria nos 12 exatos. Tá? Então seria um problema. Tá? Agora, se tu tivesse um amplificador ruim aqui, que tivesse um offset aqui, tá? Esse offset talvez ia causar um erro também, tá? Então esse resistor talvez ajudaria, tá? Mas isso tudo tem que testar, né? Tudo depende da situação, né? Mas no integrador eu digo que talvez esse ref não seja tão significativo, não seja um problema para
para um PI, por exemplo, tá? Agora, o derivador, sim. O derivador tem que colocar aquele resistor lá, porque senão ele fica louco. Fica louco, 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 louco. Tá? Tem que colocar. Tá. Beleza? Vamos fazer um exercício aí também, que é exatamente igual ao que foi feito antes, tá? Só que aqui nós vamos fazer uma correção, né? Então, ó, dimensiona o circuito integrador de forma que a amplitude seja a mesma da entrada, então tudo igual. 5 volts de entrada, 5 volts de saída, limitar o ganho em 40 dB, tá? Então, como a gente sabe que esse cara aqui, o ganho cai 20 dB a cada 10 vezes, tá? Então, se eu colocar aqui 40 dB, eu tenho que colocar aqui 100 vezes, tá? Então, tem que ser 100 vezes abaixo da frequência do sinal, tá? Daí não tem problema. Ok? Então, vamos lá, vamos resolver esse exercício aí, tá? Em aula 11. Salvar. Então, vamos lá. Temos aí uns 10 minutinhos ainda, vamos fazer esse cara aí. Então, tá. Esse cara aqui, então, aqui é 100 vezes. Ok? Então, tá. Esse cara aí, então, é um circuito integrador, tá? Vamos fazer a análise desse circuito aí, tá? Então, aqui, mesma coisa, né? Nós primeiro temos que achar as equações, né? Então, as equações desse circuito aí vai ser como? Vai ser aqui um resistor, tá? E aqui vai ser o capacitor, que é 1 sobre SC, e aqui vai ser o nosso resistor RF, tá? E aqui o VO, e aqui o V1, ok? E aqui vai ser 0 volt por causa do curto-circuito virtual, tá? Beleza? Então, aqui vai ser R1, tá? Então, pela nossa análise, né, isso aqui é o nosso Z1, eu já vou partir direto, né? A gente sabe que o nosso ganho de tensão aqui em S, ele é menos Z2 sobre Z1, tá? E aqui nós temos o paralelo desses dois caras aqui, né? Então, vou fazer aqui do lado, né? Quem que é o Z2? Ele é RF vezes 1 sobre SC sobre RF mais 1 sobre SC, tá? Sobre SC, tá? Então, aqui eu vou multiplicar por SC em cima e embaixo, tá? Para dar uma simplificada. Então, aqui vai cortar esse SC com aquele, em cima vai ficar apenas RF, tá? E aqui embaixo vai ficar S vezes RFC mais 1, tá? Ok? Então aqui vai ficar menos RF sobre SRC mais 1, e aqui vai ficar R1, tá? Então aqui quando eu for fazer, esse R1 vai passar para cima, né? Vai ficar aqui RF sobre R1 sobre S RFC mais 1. Ok? Beleza, temos a nossa equação aí. Tá? O que nós vamos fazer agora? Temos que colocar em regime permanente. Então, S vai ser igual a J ômega. Tá? Então, nosso ganho de tensão de J ômega, ele é menos RF sobre R1. Tá? E aqui vai ficar J ômega vezes RFC mais 1. Ok? Então, esse aí é o nosso ganho. Tá? Beleza? O que nós podemos fazer aqui? Opa. O que nós podemos fazer aqui? Nós temos que pegar esse cara aí, ó, e calcular o módulo dele, né? Já vamos calcular o módulo dele. DJ ômega, tá? Fecha, fecha. Então, o módulo desse cara aqui vai ser o módulo de cima dividido pelo módulo do de baixo, tá? Então, em cima nós temos só um número real negativo. Então, ele vai ficar simplesmente RF sobre R1, tá? E embaixo, aqui nós vamos ficar simplesmente com o parte imaginária ao quadrado, mais a parte real ao quadrado, tira a raiz. Tá? Então vai ficar assim. Isso aqui vai ficar ômega RF C ao quadrado mais 1. Tá? Então esse aí é a nossa equação do ganho. Tá? Beleza. Então disso aqui saem duas condições, né? Eu vou fazer as duas condições aqui em cima. Tá?
tem mais espaço. Tá? Então, a primeira condição, ela é o seguinte. Como é que é a nossa equação ainda? Tá, vou dar um Ctrl C aqui que fica mais fácil para mim. Tá. Levar lá em cima. Tá? Então, esse cara aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz antes, lá, vou colocar assim, ó, colocar assim, em ômega igual a 2π vezes 1000, tá? O nosso ganho, o AV tem que ser igual a 1, tá? Então, essa é uma das condições. Isso aqui vai ter que ser igual a 1, ok? E depois, e aqui em ômega igual a 100 vezes a frequência, né? Então, aqui é 100 vezes abaixo, né? Então, vai ser 1 kHz dividido por 100, tá? Isso aqui vai dar, então, dá 100, dá 10 Hz, né? Então, em 10 Hz, 2π vezes 10. Então, o nosso A em dB tem que ser igual a 40, tá? Ok? Então, o ganho vai ser máximo de 40 dB, ok? Isso aqui é 40 dB, ok? Então, RF sobre R1 sobre ômega RF vezes C mais 1. Isso aqui tem que dar 40 dB. Tá? 40 dB a gente tem que tirar de dB. Eu vou fazer aqui no cantinho. Eu já tinha feito antes, né? Mas eu vou fazer de novo aqui. Fazer aqui, ó. A em dB igual a 40, tá? Então, isso aqui significa o quê? Que 20 log do ganho sem estar em dB, isso aqui é igual a 40, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar esse cara para o outro lado, então vai dar log DAV, vai ser igual a 40 sobre 20, tá? Então, significa o quê? Que eu vou pegar um 10 aqui, levar na 10 dos dois lados, tá? Eu vou pegar isso aqui, vou mover para cima. Então, isso aqui eu vou cortar esse cara aqui, ó. Esse 10 com esse log, então o meu AV vai dar de novo 100, né? Tá? Vai ser 10 elevado na 2, que dá 100. Tá? Então isso aqui é como a gente faz para tirar do dB, tá? Porque a gente nem passou para dB aqui. Tá? Vamos fazer fora do dB que fica mais fácil. Isso aqui tem que ser igual a 100. Tá? Beleza, então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Como esse cara aqui está em 1 kHz, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que ômega é muito maior, tá, do que 2π vezes 1 kHz, tá? Então, quer dizer que essa parcela aqui é muito grande em relação a 1, né? É muito maior do que 1. Então, eu posso pegar e simplesmente ignorar esse 1 daqui. Vai ficar simplesmente RF sobre R1, tá? E aqui vai ficar a raiz quadrada de ômega vezes RFC ao quadrado, tá? Isso aqui tem que ser igual a 1, tá? O que dá para simplificar aqui? Vai cortar esse 2 com esse cara aqui, ó, e tem um RF em cima e um RF embaixo, então vai cortar esse cara aqui, ó. Vai ficar 1 sobre ômega R1C, isso aqui tem que ser igual a 1, tá? Daqui, tá, vamos deixar assim por enquanto. Tem essa outra equação aqui, tá? Essa outra equação aqui, ó, nós estamos com um ômega pequeno, tá? Ele é 10 Hz, tá? Então aqui, ó, nós vamos considerar que ômega é muito menor do que RFC, tá? Logo, isso aqui vai ser praticamente zero. Então vai ficar RF sobre R1, tá? Sobre aproximadamente zero aqui, ó, ao quadrado mais 1, tá? Então isso aqui tem que ser igual a 100. Ou seja, RF sobre R1 tem que ser igual a 100, tá?
E daqui, geralmente, o que a gente faz? A gente pega e escolhe o RF, tá? Então, o RF... Por quê? Porque o R1 e o RC definem a frequência, tá? E o RF é o que deixa de ser o integrador, né? Então, é ele que a gente escolhe por último. Então, aqui fica 100 vezes R1, tá? Vocês estão vendo que agora o resistor que estraga o integrador, ele tem que ser grande, né? Porque ele está em paralelo, por isso que ele dá um valor maior, né? Vezes 100. Enquanto que lá no derivador era dividido por 100 porque ele estava em série, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vamos colocar um capacitor aqui de 1 nano, tá? Vou deixar um espaço aqui, se precisar colocar mais um número aqui. E vou isolar o R1 daqui, ó. Tá? Então vou isolar o R1. Então vai ficar 1 sobre C ômega, tá? Então daqui vai dar que o R1 é 1 sobre 1 nano vezes 2π vezes 1000, tá? Quanto é que dá esse R1 aqui? Então isso aqui vai dar 1 dividido por 1 nano vezes 2 vezes π vezes 1k. Vai dar o mesmo de antes, né? 159,1k. Ok? Só o RF, que esse sim vai dar diferente, né? Esse RF aqui vezes 100, né? Então vai ir duas casas para o lado. Vai ficar 159, vai vir 1 e 0, né? Porque esse cara vai vir 1 aqui e daí mais 1, 0. Tá? Então vai ficar isso aqui. Eu vou deixar em K, né? Eu vou deixar em mega, né? Vai ficar assim, né? 15 mega. Né? Multiplicou por 10, daria 1,5 mega. Depois vai dar 15 mega. Tá? Então deu um valor bem grande. Tá? O ideal seria pegar e usar, nesse caso aqui, seria interessante diminuir o R1. Tá? Diminuir o R1. Como é que faz para diminuir o R1? Eu teria que aumentar o capacitor. Tá? Então, como é que eu aumento o capacitor? Poderia colocar um 10 aqui, ó. Eu acho que fica melhor. Vou colocar um 0 aqui, ó, e daí eu ficaria aqui com 15K, tá? Então, e aqui ficaria 1,59 mega. Um númerozinho melhor. Por isso que eu já deixei um espacinho lá, porque senão ficam uns valores muito absurdos aqui. Daria para colocar, aumentar um pouquinho mais. Poderia ser, digamos, aqui uns 15 nano, para daí aqui dar 10K e aqui ficar 1 mega. Poderia ser também. Mas assim já tá bom. Tá, 0,59 mega. Ok? Beleza? Então é isso aí. Beleza. Belezinha, né? Então aqui, essa simulação aqui eu já tinha feito, acho. Até já tinha. Cadê aqui? Integrador. Já estava pronto aqui, então é fácil de fazer. Só não tá com os valores. Esse cara aqui então deu quanto? 15,59K. E esse cara aqui então é 10 nano. Aqui tem a tensão inicial que depois eu vou mostrar, eu vou deixar em 0 aqui por enquanto, tá? E daí, tá, primeiro eu vou mostrar assim, tá? Sem nada, tá? Então, esse cara aqui, ele vai funcionar tudo certinho lá para a frequência de 1K, tá? Amplitude aqui, lá era 5, tá? Vou deixar 5 volts aqui, ó. Então, é 15,59, só ver se tá certo, 15,9. 15,9. É isso aqui, né? Porque era 159, tá? 159, tá. Isso aqui, beleza. Aqui eu já tinha colocado, beleza. Tá, então vamos lá, vamos mostrar a simulação. Vou colocar aqui tensão de entrada, tensão de saída no mesmo, tá? Então, olha aqui o que aconteceu, ó, tá? Se tu olhar bem, ó, aqui a tensão de entrada, ó, ela tá de 0 até 5, né? Beleza? Então tem 10 volts pico a pico, né? Sai de 5 até menos 5, né? 10 volts pico a pico. E olha o azul que é a saída, tá de 0 a menos 10. Então ele tá com um pico a pico igual, tá? Porque a gente projetou para ganho unitário, né?
Então, se tem 10 volts pico a pico na entrada, tem que ter 10 volts pico a pico na saída, tá? Então, olha aqui, ó, tá certo, tá? Só que tem esse offset, tá? Por que teve esse offset? Por causa da condição inicial, tá? Então, a condição inicial aqui, eu teria que, para que os dois ficassem centrados em 0, a condição inicial saiu de 0. Então, ela teria que sair, na verdade, de 5, tá? Teria que sair de 5 para que os dois saíssem com a média 0, tá? Então, aqui, ó, como o capacitor é invertido, aqui eu teria que colocar uma condição inicial de menos 5, tá? Vou deixar marcado aqui, menos 5. Porque daí, se eu rodar, ele vai puxar ele vai começar em 5 lá, e daí os dois vão ficar com média 0. Tá? Olha que beleza. E daí a média dá 0, tá? Então tem esse problema o integrador, vai depender da condição inicial que você vai começar ele, tá? Então, como é que eu poderia fazer para calcular esse VO? Eu posso resolver o circuito e deixar o VO como uma variável a ser determinada, tá? E daí eu igualo num ponto lá para dar o valor correto, tá? Só que se pegar e colocar nesse cara aqui, ó, vamos começar com ele em 0 aqui, tá? Começar com ele 0. E eu colocar aquele resistor lá em paralelo, tá? Vou colocar aqui, ó, esse resistor aqui em paralelo. E aqui. Então, esse cara aqui tinha que ter uma resistência de 1.59 mega, né? Mega. Tá, vamos rodar a simulação. Acho que tem que rodar um pouco mais de tempo, talvez. Não sei se vai ser o suficiente. Então, olha aqui, ó. Ele começou que nem antes, ó. Começou com aquele offset, né? Porque a condição inicial estava errada, tá? Só que daí, com o tempo, essa condição inicial, ela é, de certa forma, dissipada por esse resistor aqui, ó. Tá? Então, na prática, não importa a condição inicial quando tem esse resistor, tá? Porque o resistor ele consumiu a energia dessa condição inicial, tá? Por isso que quando não tem ele, a única coisa que vai consumir essa condição inicial é são as perdas do amp-op, tá? A resistência interna, e daí pode demorar bastante para esse negócio chegar no valor, tá? Teria que simular um tempo um pouquinho maior até. 0,1, dobro de tempo. Então, olha aqui, ó, depois de um tempo, eles convergem para o valor normal ali, tá? Por isso que aquele resistor lá é importante, dependendo do caso, tá? Ok? E se eu pegar aqui e colocar aqui, quanto que era a frequência? Era 100K, né? 100K de frequência. Eu acho que eu tenho que mudar o passo aqui, botar um menos 7 aqui. E daí dá para rodar menos tempo aqui. Se a gente rodar, o tempo lá vai estar bem pequeno. Vai estar 100 vezes menor. Tá? Vai estar bem menorzinho aqui. Tá? Não tem mais tanto problema. Tá? VO, essa aí. Tá? Beleza? Então é isso aí. Ó. A questão, tudo, pessoal, que a gente está trabalhando aqui com tensão senoidal, né? Senoidal. Se a gente tivesse outros tipos de tensão, aí, por exemplo, se eu viesse aqui e colocasse uma onda quadrada de 1 kHz, o que vai sair lá na saída? Hein? O que vai sair na saída ali? Vou botar uma onda quadrada aqui na entrada. Tá, o capacitor vai carregar. Vou botar aqui. Boa pergunta. 1 volt, 1 kHz, aqui tem que ser, vamos botar, pico a pico é 2 e offset de menos 1 aqui, vai ficar com mais e menos 1. O que é a integral de uma onda quadrada? É a área dela. Pois é, a onda quadrada são retas, né? Uma reta assim e uma reta assim, né? Sim. Eu tenho valores constantes e valores constantes. Quando eu integro uma reta, ela vira o quê? Um valor constante, ela vira uma reta, né? Então, se eu tiver com uma reta, um valor positivo, eu integrei e ficou assim. Um valor negativo, quando eu integrei, ele vira uma reta assim. Então, ele vai virar o quê na saída? Vai virar uma triangular. Tá?
Então, olha, aqui quando eu estou integrando uma reta, ó, é uma reta positiva, só que ele é inversor, né? Então ele integra para baixo. Aqui eu tenho um valor negativo na entrada. Então, a integral de -1 vezes o -1 do inversor vai dar uma reta positiva. Então ele fica integrando para cima e para baixo. Tá? E daí, como foi colocado esse resistor, ó, ele está convergindo para a média. Ó. Se eu vim aqui, ó, e colocar mais tempo aqui, ó, a 0,1 aqui, simular por mais tempo. Então a integral ela vai começar com um valor diferente de zero e na média ela vai pegar e vai convergir lá pro. Ela vai pegar e para a média, vai ficar com média zero na entrada e na saída. Tá? Porque aquele resistor dissipou aquela condição. Se eu pegar e tirar esse resistor aqui, eu só vou comentar ele aqui ó, e rodar a simulação. Daí ela fica sempre com esse valor médio. Tá? Fica sempre com esse valor médio. Tá? Só que nesse caso aqui, ó, daí a defasagem está exatamente em 90 graus. No caso lá com o resistor vai dar uma diferencinha. Tá? Então, aqui, com isso, com esse tipo de integrador, a gente vai, que é o próximo assunto da disciplina, são geradores de forma de onda. Então, a gente vai usar um integrador para produzir uma onda triangular. Tá? A gente pode usar a onda triangular para fazer várias coisas aí na eletrônica. Tá? Beleza? Que é o assunto da próxima disciplina. Tá? Pode fazer com uma outra saída ali, uma portadora, né? E fazer um sinal PWM. Isso, então, ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar agora, a tensão de saída é uma triangular. Eu posso botar aqui um comparador, que é o que nós vamos ver na próxima aula, amanhã. Pegar um comparador aqui e comparar com um valor constante. Tá? Vou deixar esse resistor aqui, ó. E daí, com isso, eu posso, trocando esse valor aqui, ó, eu posso fazer um PWM. Tá? Então, aqui, se eu colocar aqui, ó... Quanto é que está a amplitude de saída? A amplitude de saída está uns 2, 3 volts. Vou colocar aqui ó, 1 volt. Tá? 1 volt. E vou olhar aqui na saída. Ó. Tá? Vou colocar aqui ó, PWM. PWM. Então eu vou olhar aqui na saída, na outra cara. Então aqui está o nosso PWM. Ó. Tá? Então, como é que eu faço para trocar a largura do pulso aqui? Ó? Eu tenho que pegar e trocar esse valor CC aqui. Tá? Se eu colocar aqui 2 volts, daí 2 volts ele passou do ponto lá, não pode ser, tem que ser para o outro lado. Vou colocar aqui -1. Então olha aqui, ó. Aqui ficou com uma razão cíclica maior. Ó. Tá? Então trocando esse nível aqui, é assim que a gente faz a modulação PWM, com essa estrutura aqui. Tá? Beleza? Então, assim, só para finalizar, pessoal, na lista lá vai ter esse exercício desse tipo aqui, e que eu vou arrumar ela, vou fazer o upload de novo para arrumar aquele erro. E lá tem uma questão seguinte, ó. Como ele é um integrador, o que acontece? Aqui, ó, eu vou comentar esse cara aqui e vou mostrar o problema. Aqui, ó, eu poderia ter aqueles offsets, né, do amp-op, lembram? Então, digamos que aqui, ó, eu tivesse aquela tensão VOS, lembram? VOS, que era tipo 5 mili aqui, 5 milivolts, tá? Que era o VOS, que era uma tensão que aparecia no terminal positivo do amp-op, tá? Isso aqui acontece na prática, esse VOS existe na prática, tá? Se eu tivesse um integrador aqui, ó, normal, tá? Vou até começar com a tensão aqui certa de -5, acho que é, tá? E aqui era uma senoide. Senoide aqui com 5 volts, aqui era 1K, tá? E aqui tem 5 mili. E eu vou rodar uma simulação por 0,1, tá? Então, olha aqui, olha o que acontece. Eu tô pegando a senoide, tá? Funcionou beleza no início aqui, ó. Vocês ligam o circuito no início, tá uma beleza, tá? E daí o que acontece? Conforme vai passando o tempo, o integrador vai integrar aqueles 5 milivolts e a tensão de saída vai subindo, né? Vai subindo. Então, vamos dizer que a alimentação desse amp-op aqui fosse 6 volts, tá? Mais e menos 6 volts. Então, se nós rodar a simulação, ó, quando chegou no 6 volts, ele satura, ó, e daí a tensão fica maluca aqui, ó. Não sei o que é isso aqui, ficou maluca, tá? Então, na prática, isso aqui acontece, ele satura a saída, tá?
E daí, talvez não projetamos para isso, né? Mas talvez esse resistor aqui exista um valor que ele ajude um pouco a. Provavelmente nesse caso aqui não, porque a gente não projetou para isso, né? Até deu, ó. Ele não saturou, ó. Ele está num valor máximo e não chegou no 6, ó. Nem sabia que ia dar, foi no chute essa. Então, olha, está senoidal puro aqui, não está tendo nenhuma distorção, tá? Então, nesse caso aqui, ele ficou com offset, ainda tem offset nessa tensão VO aqui, mas não é muito grande, ó. Ele está um pouquinho para cima, mas não explodiu, tá? Então, a gente poderia fazer daí aquelas compensações lá para tentar melhorar o offset, né? Mas não é um problema tão grave quando eu tenho esse resistor aqui, ó, tá? Mesmo tentando eliminar, vai ficar um pouquinho também, né? Vai ficar um pouquinho, porque na verdade vai ser o ganho do máximo, né? Que nesse caso aqui a gente tá com ganho de 100, tá? Ganho de 100 vezes esses 5 milha aqui. Tá? Acho que não sei, talvez dê uns 500 milha de diferença. Ó, de 5 até 5.5, bem certinho, tá? Então, na verdade, esse deve ser 101, porque tem aquele mais 1, né? Por isso que passou um pouquinho aqui, ó. Tá, deve ser 5.5 ali. Tá? Então, é isso aí que acontece. Ele vai pegar esse cara aqui, ó, vezes o ganho, tá? Que está projetado para aquela frequência lá, que é 100, né? O ganho é esse resistor por esse resistor mais 1, né? Então vai dar 101 vezes 5 milli, tá? 101 vezes 5 milli, acima daqueles 5 volts de pico que teria na saída. Tá? Então por isso que ele vai até 5.5. Tá? Então já melhora um pouco, não soluciona o problema, mas melhora bastante. É melhor que ele fique em 5.5 do que sature, né? Muito melhor. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tá? Então já tem uma lista lá com exercícios para entregar. Eu só vou arrumar aquela... Eu coloco ali a hora que eu arrumar, agora eu vou almoçar, depois eu arrumo a lista. Tem uns probleminhas que foi visto agora. E daí já dá para... Já ficou para entregar para a semana que vem daí. Tem bastante tempo. Tá? Tranquilo. Beleza? E temos que uma prova, né? A prova, pessoal, eu vou colocar no grupo ali, mas a prova ficou para o dia... vocês podem escolher se quiserem. A prova pode ser dia 15 ou dia 16, tá? E daí amanhã eu já vou começar conteúdo novo, tá? Então, porque assim, o conteúdo da prova é até hoje, ok? Tudo até aqui. É todas as operações matemáticas e compensação de não idealidades, o conteúdo da primeira prova, tá? Daí amanhã a gente começa comparadores, comparador com esterese, sem esterese, e daí na outra semana a gente faz a prova. Daí dá tempo de vocês entregarem a lista e tirar as dúvidas, tá? Daí no último dia antes da prova lá a gente pode pegar e tirar dúvidas, né? Beleza? Vamos deixar pro dia 16, eu acho que é melhor que é na quarta, daí vocês podem ficar... Vocês têm aula depois da minha? Na quarta? Quarta... Eu não tenho, acho que tinha com... que hora acaba? Não acaba no meio. Acaba às 10h30, né? Teria com o Saul, mas o Saul tá com tá. Mas até dia 16 talvez ele já volta, né? Já de volta, já. Ele já tá em casa, já. Tranquilo. Tá? Mas daí eu falo de novo, comento no grupo ali. Tá? Beleza, então? Valeu. Hoje foi pesado de novo, né? Mas próxima aula já não é mais tanto. Tá? Então tem que fazer lista para tirar as dúvidas daí, tá? Beleza. Então tá. Feito. Até mais.